terão. Pode Verdade, continuar, pessoal. Rafael. Pronto. Na verdade, pessoal, vocês terão, pela programação que me foi passada hoje, vocês terão 15 dias de revisão quando a gente fechar o cronograma. Próxima semana eu estou alinhando, sentando com eu, Fernando, Wilkley, Magno, para ver o cronograma e vocês provavelmente terão 15 dias de revisão. Sexta-feira, se tudo der certo e a gente conseguir montar, vamos tentar fazer um simulado online com vocês, tá certo? A gente abre na mesma hora da aula, abre e fecha para vocês fazerem esse simulado. Vamos encaminhar aqui a coisa, ver se a gente consegue. Mas sexta-feira, Rafael, você está esquecendo que sexta-feira é o forró da CEMED. Quem trabalha na educação não vai poder fazer o simulado. A Eita, gente faz desculpa. o simulado na quinta-feira de manhã. É, Eu sexta-feira, já estou sexta-feira com, estaremos. com a parte de direito pronta, viu? Não, hoje eu já envio o do fundamental já prontinho. Já até, Pronto, a até gente já meia-noite imprimir, já vai começar a impressão. para começar a impressão. E vocês quinta de manhã mesmo. Eu tinha esquecido que sexta-feira à noite a gente tá dançando forró. Boa noite, licença. E na quinta-feira, para quem vai estar de plantão 24 horas, como é que faz para fazer o simulado? Rapaz, a gente pode deixar aberto mais tempo, né, Fernando? Mas no caso aí você só vai poder fazer na sexta-feira, né? Quando sair do plantão. Isso, Aí no caso, só você, posso aí fazer na você, sexta. aí você na sexta-feira você vai entrar em contato de manhã, que aí eu libero o link para você fazer a prova, viu? Pronto, tá Aí eu certo, mando para então. você. Que eu vou fechar de 8 às 11, eu vou fechar na quinta, aí eu reabro na sexta para você fazer a prova, viu? Pronto, tá certo. Obrigada. E se tiver outra pessoa na mesma situação, pode ser feito dessa forma também, viu? Boa noite. Boa Também, eu noite. trabalho o dia todinho. Aí eu só estou em casa à noite. E como ficaria do mesmo jeito que o dela. Mas quinta é feriado. Quinta é Mas feriado. eu trabalho na Herme Tabarana. Elas não dão. Não vai ser feriado lá, não, é? Não. Lá não, Ah, eles não dão. Aí por Boa conta noite. disso, A minha empresa também, não tenho como eles estudar de não manhã. dão. Pronto, pessoal. Aí, Aí vocês chamam esses, no privado. esses casos aí, no caso, quem não puder fazer na quinta, só puder na sexta, a gente vai libera na sexta de manhã, e os demais casos a gente libera na quinta-feira à noite mesmo. Vocês entrem em contato comigo e eu libero para vocês fazerem. Lembrando, gente, é um pronto, simulado, tá vocês vão fazer certo. em casa, esse simulado, e não adianta vocês se enganarem. Se vocês forem fazer com consulta, vocês estão se enganando. Não vai medir a sua capacidade, não vai medir a sua evolução no aprendizado. Então, eu aconselho que vocês façam e não tirem foto, não, porque é um simulado para testar conhecimento. Não vale necessariamente nada e, ao mesmo tempo, vale muito, porque você pode reavaliar o caminho, a trajetória de estudos e melhorar onde você tiver dificuldade. Se você se enganar com consulta, na hora da prova vocês vão estar com consulta? Não vão, né? Então, é melhor não ir por esse caminho. Essa é a minha opinião, mas vocês são senhores dos seus destinos, vocês vão, vão seguir o que vocês quiserem fazer. Mas esse é um conselho como educador, como professor e como concurseiro que sou. Não adianta a gente fingir que está bem com consulta, porque aí a gente não vai estar, né? É. E outra coisa, pessoal, para vocês, essa é a turma do médio superior. Médio superior. Pronto.
Depois eu lhe digo o formato, Fernando. Eu vou deixar a surpresa para vocês como vai ser o formato dessas provas. Depois eu lhe mostro, viu? Pessoal, já tomei tempo demais de vocês. A todos uma excelente aula. Vamos lá para Direito Administrativo. Mestre, Aí você ó, manda para mim ainda hoje para mim montar o formulário. Eu já vou começar colocando as questões que eu fiz. manda, Aí manda. já falou com o Magno e com o Wilkley para pegar as questões deles. Pronto, eu vou falar agora, viu? Pronto, beleza, beleza. Tchau. Boa noite, pessoal. Vamos lá a nossa viagem ao mundo chamado direito administrativo, que rege a vida de todos os servidores públicos, que uma vez no serviço público, o direito que rege é o direito administrativo. Não, como foi falado na última aula, é um conjunto de normas que não tem uma fonte, não tem um livro específico como constitucional. O direito constitucional tem a Constituição. O direito administrativo é um conjunto de leis que regem a administração pública, desde da contratação de um serviço até mesmo a execução de um concurso público. Tudo no direito administrativo tem legislação por trás. Nós vimos que nós podemos fazer tudo o que a gente quiser, desde que a lei, não existe uma lei que proíba, não é? Mas na administração pública, no direito administrativo, o gestor, a administração pública pode fazer tudo aquilo que a lei determina. Tem uma pequena, grande diferença, né? A lei para o direito administrativo... Só um momento, gente. Eu vou pegar aqui um carregador para carregar meu telefone, que está aqui, está descarregando. Pega ali, Laura. Daqui a pouco eu fico sem telefone, sem bateria. Bota esse aqui em cima. Bota em cima. Bota em cima aqui na mesa. Aí, como eu estava falando, o direito administrativo, ele regula todos esses detalhes da gestão pública. Não está carregando não, esse carregador não. Deixa eu resolver esse problema técnico aqui, gente. Aí, como eu estava falando, o direito administrativo, ele não tem um livro específico, uma norma específica que determina as suas regras. Ele é um conjunto de regras. Nós temos regras, como a gente está estudando, a lei orgânica, que determina as regras, a constituição do município. Problemas técnicos. Hoje a tecnologia está me dando um baile, para variar. Como a gente está estudando a lei orgânica do nosso município, nós temos também o regime jurídico dos servidores públicos civis do nosso município, que nós iremos combinar hoje a aula de amanhã em si. Amanhã, inclusive, gente, a professora Mônica, ela não vai estar conosco mais. A professora Mônica está muito atarefada e não vai poder continuar. Tem que se preparar para o concurso também e não estava conseguindo conciliar o tempo.
e a organização. A professora Mônica não vai estar mais com a história da Lagoa da Canoa em si, né? Mas a gente vai estar vendo, tá providenciando uma substituição, mas no caso de amanhã em si, nós iremos ter aula de regime jurídico. A gente vai ter aula de regime jurídico, hoje a gente vai ter a aula de lei orgânica, só que amanhã a nossa aula vai ser durante a tarde, porque durante a tarde à noite eu vou estar na Escola do Estado, na Vila, e não vou poder ministrar. E como fica gravado a aula, quem não puder assistir à tarde, vai poder acompanhar quando a gente disponibilizar por e-mail a aula, né? Então, não vai ter prejuízo para ninguém, né? Então, fica combinado assim, amanhã, de 2 horas, a gente inicia a aula de regime jurídico. Eu espero que vocês estejam lendo a lei orgânica, estejam lendo o regime jurídico, porque fica muito mais fácil quando a gente vai explanando, porque vocês vão acompanhando e vão lembrando aquilo que vocês leram em si. Como eu falei na aula passada, a nossa Constituição Municipal, tem alguém aí na escola, na José Rodrigues, fazendo a parte técnica? Tá lá, Júnior, Neide. Vamos lá, ficou melhor assim. Então, a nossa Constituição, a nossa lei orgânica, rege todo o funcionamento, todo o ordenamento, toda a divisão de poderes dentro do nosso município. Nós vimos na aula passada noções introdutórias um pouco da história do nosso município, né? A história do nosso município, que foi fundado no dia 28. A lei foi aprovada no dia 28 de agosto de 62, mas a sede, só foi instalada a sede da prefeitura no dia 25 de janeiro de 1963, é uma informação importante. O número da lei que foi a lei da emancipação 2472 de 62. A lei foi apresentada pelo deputado José Pereira Lúcio, né? A gente falou na aula passada que a gente não confundisse José Pereira Lúcio com Manuel Pereira Filho, que também é deputado, né? Que é o nome da escola que as pessoas chamam a Escola da Juraci, Manuel Pereira Lúcio, como também a gente não confundisse com a escola José Lúcio de Melo, de lá de Mata Limpa. Ambos são deputados, mas o nosso caso aqui, o deputado que apresentou a lei, que solicitou a criação do nosso município, é chamado José Pereira Lúcio. A lei orgânica é a lei da criação de um município, é? Não, eu não falei isso. A lei orgânica é a lei que rege todo o funcionamento do município. Tá. A lei que criou o município foi a Lei 2472, que é uma lei estadual. Lei orgânica é lei municipal. Não vamos confundir lei municipal com lei estadual. A lei que pode criar município, ela tem que ser uma lei estadual. Um município não cria um município. O Estado que cria o município. Essa lei estadual foi apresentada pelo deputado José Pereira Filho. Na época, o governador era o governador Luiz Cavalcante, por isso que a homenagem da escola governador Luiz Cavalcante, em homenagem a esse governador, que foi o governador que sancionou, que assinou a lei, tirando a gente de distrito e transformando a gente em município. Quando o município foi criado, o prefeito interino foi indicado, o prefeito interino, que foi um prefeito que teve um mandato de 5 meses. É o prefeito chamado José Barbosa. O seu José Barbosa, ele ficou incumbido de ser o prefeito que iria organizar o processo
de eleição, da primeira eleição do município de Lagoa da Canoa, que ocorreu em novembro de 62, e a posse e a instalação da sede do município foi dia 25 de janeiro de 1963. O município foi instalado, o prefeito eleito Antônio Francisco dos Santos foi empossado e tomou posse no dia 25 de janeiro de 63. Outra informação importante. Aí nós já temos uma questãozinha já para a gente... acabei de falar, mas vamos lá. Vocês respondam aí e vão aí colocando no chat quem é o autor da lei que criou o município de Lagoa da Canoa. Qual foi o deputado? Foi o deputado Manuel Pereira Filho, foi o deputado José Lúcio de Mello, o deputado José Bernardes da Silva, a deputada Ceci Cunha, ou o deputado José Pereira Filho? Vão colocando aí no chat o José Pereira. Muito bem, está todo mundo ligado no detalhezinho que o nosso deputado, o deputado que foi o responsável pela criação do nosso município, foi o deputado José Pereira. Mas esse é só como a questão pode aparecer na nossa prova. A questãozinha pode aparecer que quem foi o deputado, ou ele pode perguntar qual foi o governador que sancionou a lei, né? Olha aí, falando em governador que sancionou a lei, nós temos aí uma segunda questão com a mesma pergunta. O governador que sancionou a lei 2472, de 62, que transforma o município de Lagoa da Canoa, que criou o município de Lagoa da Canoa, foi letra A, Divaldo Suruagi, letra B, Guilherme Palmeira, letra C, Renan Filho, letra D, Luiz Cavalcante, ou letra E, Ronaldo Lessa? Vamos lá, vamos ver quem está ligado. Luiz Cavalcante, letra D, letra D, letra D. Muito bem, a prova em si pode nos cobrar esses detalhes. Ele pode cobrar o número da lei, né? A lei que instituiu, que criou o município de Lagoa da Canoa. Aí a lei é 2472, mas ele pode colocar aqui vários números diferentes, e é bom a gente lembrar desse númerozinho, 2472 de 62, é a lei estadual que criou o município de Lagoa da Canoa. Vamos lá, agora aqui, vamos ver quem é que lembra do que a gente viu na aula passada. A respeito dos princípios explícitos na lei orgânica do município de Lagoa da Canoa, e é da organização administrativa, julgue o item seguinte, verdadeiro ou falso, gente? Se uma autoridade, ao dar publicidade a determinado programa de governo, fizer constar seu nome, de modo a caracterizar a promoção pessoal, então, nesse caso, haverá, pela autoridade, violação de preceito relacionado ao princípio da impessoalidade. Vamos lembrar aqui dos cinco preceitos expressos na nossa Constituição, na Constituição Federal e na nossa Constituição Municipal, que é o famoso LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Esses são os preceitos, os fundamentos da administração pública. Toda administração tem que ser regida por ele. Tem outros princípios? Tem. Existem outros princípios, mas esses princípios são os que são explícitos na Constituição. Tanto a Constituição Federal, quanto a nossa Constituição, como também a Constituição Estadual, né? Esses 5 princípios é o que a gente chama de LIMP na administração pública, que rege a gestão pública, que rege o direito administrativo. A gente parou foi na questão,
Temos uma outra questão aqui, vamos responder ela para a gente, com verdadeiro ou falso, mas para a gente ver as vedações aqui. Está relacionado à lei orgânica, com aquilo que é vedado, com aquilo que é permitido à gestão pública. Segundo a lei orgânica da cidade de Lagoa da Canoa, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. 4 alternativas, e a gente vai depois associar a resposta, né? Qual é a resposta correta na questão. A primeira alternativa: é permitido ao poder público municipal da cidade de Lagoa da Canoa estabelecer cultos religiosos. Segunda, vamos ler e depois a gente vai pensar um pouquinho e vai responder. Segunda alternativa: é vedado ao poder público municipal utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração pública, estabelecimentos gráficos ou serviços de alto-falante de sua propriedade. Terceira: é permitido ao poder público municipal autorizar ou consentir a construção de imóvel de qualquer espécie para uso de particulares. E a quarta: é vedado ao poder público municipal doar bens, imóveis ou conceder o direito real de uso dos mesmos, otorgar isenções fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público manifesto, sob pena de nulidade do ato. Aí, como é que a gente faz questões desse tipo? A gente vai na primeira questão e a gente vai estabelecer se é verdadeiro ou falso. Depois da primeira questão, a gente corre para as alternativas, para a gente já ir eliminando. Alguém que está com o áudio ligado, silencia aí, por favor. Vamos lá. A primeira alternativa, ela nos coloca, olha como é que está. É permitido ao poder público municipal da cidade de Lagoa da Canoa estabelecer cultos religiosos. E a gente sabe que o nosso estado é um estado laico. A gente não pode ter uma denominação religiosa para a administração pública. Devemos, sim, apoiar todas as manifestações religiosas, mas não podemos ter estabelecer um culto específico. Então, a primeira alternativa a gente já sabe que é falsa, né? Então, vamos lá olhar como é que estamos. Olha, a letra A gente já elimina e a letra D a gente já elimina. Ô, Neide, observe aí, por favor, quem tá na técnica aí, na José Rodrigues, quem tiver com o áudio aberto, por favor, fechar. Aí, vamos lá. A letra A já diz que é verdadeira, então a gente já sabe que a letra A não condiz com a realidade. A letra B é falso, né? Então, permanece letra B. Letra C, falso. Letra D é verdadeiro. Então, eliminamos já 2 letras. A gente eliminou 2 letras. E aí a gente vai para o próximo. A gente já sabe que a primeira alternativa é falso. Aí vamos olhar a segunda alternativa. É vedado ao poder público municipal utilizar ou permitir que seja utilizado para propaganda político-partidária ou para fins estranhos à administração, estabelecimentos gráficos ou serviço de alto-falante de sua propriedade. É vedado significa é proibido. E a gente sabe que a administração pública ela não pode misturar a gestão com a política partidária. Então, se tem um serviço de som do município, ele não pode ser usado para propaganda política partidária. Se tem uma gráfica no município, ela não pode ser usada para propaganda político-partidária. Então, a segunda alternativa, ela é verdadeira. Vamos lá para o nosso próximo. E o que a gente observa? Letra B, falso. A gente já descarta a letra B. Letra C, verdadeiro, permanece. E letra E, verdadeiro. Então, a gente está agora entre C e E. Aí, o que a gente observa na próxima alternativa? Olha o que a gente observa. A gente, olhando por aqui, a gente já sabe que a letra
que a quarta alternativa é verdadeira. Vocês estão observando que letra C e letra D, a quarta alternativa é verdade? Então, a gente já sabe que a quarta alternativa, a gente não vai se preocupar mais. O que a gente tem que descobrir é a terceira. Aí vamos olhar qual é a terceira alternativa. É permitido, olha, está dizendo que é permitido ao poder público municipal autorizar ou consentir a construção de imóvel de qualquer espécie para uso de particulares. Isso é verdade, gente? O que a gente observou? E é vedado ao poder público a autorizar ou consentir a construção de imóvel de qualquer espécie para uso de particular, exceto se for de interesse público. Então, a terceira alternativa, ela está falsa. Aí, a gente sabe que a nossa alternativa aí é a letra... Qual letra? Estão acompanhando o raciocínio, pessoal? Sim. A nossa alternativa verdadeira, a nossa alternativa que a gente vai marcar lá, letra C, né? E a gente, todas as questões que são com verdadeiro ou falso nesse estilo, a gente vai respondendo um olhando o gabarito, respondendo um olhando o gabarito. Nesse caso, a gente foi até as duas últimas, até a terceira alternativa. Mas tem casos onde menos da terceira a gente já descobre. Às vezes, na segunda alternativa, a gente já descobre qual é a resposta. A gente não vai perder tempo mais, né? A gente não vai perder tempo, vai passar para outra questão, que é a questão do domínio do tempo na hora de fazer a prova também é importante, né? A gente ter essa agilidade em si. Respondeu, descobriu que pelas duas alternativas primeiras, você já sabe qual é a letra, você vai ler as outras duas por quê? Não tem necessidade, você já sabe qual é o resultado. Você vai passar para a próxima questão em si. Vamos lá, agora vamos voltar ao nosso estudo da lei orgânica. Nós temos os símbolos do município. Nós temos 3 símbolos. 3 símbolos nós temos no nosso município. A bandeira, o brasão e o hino. Estão na lei orgânica. Vocês podem observar que vocês vão encontrar ambas esses símbolos no artigo da lei orgânica. Não me recordo agora qual é o artigo, mas o importante é você captar a ideia. E o que representa cada símbolo, né? A gente precisa ter noção do que representa o símbolo que o nosso município tem. A bandeira, o que representa? O brasão, o que representa? E o hino, a gente tem que, querendo ou não, a gente tem que aprender, entender o hino, porque pode ter questões no próprio livro do Fundamental sobre Lagoa da Canoa, Fundamental 1 e Fundamental 2, tem questões que misturam os personagens da história do nosso município com os personagens do hino. E aí a gente precisa ter esse cuidado com relação ao hino, a gente pelo menos entender, não precisa saber cantar. Eu, particularmente, sou péssimo cantor. Mas você precisa entender o que o hino está dizendo. Quem são as pessoas envolvidas, né? Um exemplo aqui da bandeira. A bandeira nós temos 3 cores, azul, branco, verde, fora o brasão que está lá expresso na bandeira. O que representa essas cores? O azul representa o manto celeste que envolve o município, né? Algumas pessoas associam o manto celeste às cores do manto de Nossa Senhora, mas no livro, na história do município, está o manto celeste que envolve o município. Então, se pode ter alguma questão lá falando do manto celeste de Nossa Senhora, está errado, porque não está no livro, não está na história, não está no registro, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Se não está registrado, não é a resposta certa, né? Então, falou na cor azul, representa um manto celeste que envolve o município. Falou na cor verde, representa a esperança de dias melhores, mas não só de dias melhores,
no desenvolvimento global do município. Dias melhores, verde a esperança, de dias melhores e de desenvolvimento global do município. Então, são duas situações que a gente tem que lembrar. O branco paz, as pessoas geralmente associam o branco à paz. Não, no nosso caso, o branco representa a pureza dos camponeses. O branco, que simboliza a nossa bandeira, ele representa a pureza dos camponeses. E o amarelo, que o amarelo está no brasão, o amarelo representa o ouro do intercâmbio da produção regional do mercado consumidores, ou seja, o amarelo representa a riqueza produzida pelo o comércio. O comércio da nossa cidade, ele sempre foi referência desde de sua fundação. Por quê? Porque nós vamos voltar um pouquinho na história. Quando a cidade foi criada, a cidade era um ponto de descanso entre os viajantes, os comerciantes que iriam de Arapiraca para Traipu, que viriam de Traipu para Arapiraca, e o ponto de descanso era a nossa cidade, um ponto de descansar, de alimentar os animais e também de fazer negócio. O mesmo comerciante que iria levando produtos para Traipu, ele também vendia na Canoa. Inclusive, a feira daqui, na época, ela era muito forte. Hoje, o que a gente vê hoje na feira de Arapiraca com relação à venda de fumo e na feira de Craíbas, lá no início da nossa cidade, o que alimentava a gestão era o ICMS, o recurso que entrava no município, para vocês terem uma ideia. Na época não existia Fundeb, não existia recurso de assistência social, não existia o FPM como a gente conhece hoje, não existia recurso da saúde, do SUS, não existia. Então, na época, o recurso do município basicamente era o ICMS. O ICMS é uma receita que entra de acordo com a venda, com o comércio do nosso município. E por isso, naquela época, todos os produtores de fumo, eles eram incentivados a vender o fumo na feira da nossa cidade, para que o município pudesse arrecadar ICMS. Então, o pessoal que comprava fumo de Arapiraca e da região vinham comprar o fumo aqui na nossa cidade, na feira. O que hoje as pessoas se dirigem para Craíbas, para a Feira do Fumo, né? E em Arapiraca também tem. Acontecia aqui. E isso representa o amarelo, por isso que o amarelo representa a riqueza do comércio. Até hoje, o nosso município, ele é uma referência em comércio. É só a gente analisar a quantidade de pequenos empreendedores que nós temos, de pequenos negócios que estão gerando emprego, que estão gerando receita, que estão gerando riqueza. Aí a gente volta para a nossa realidade em termos de comércio. O comércio é forte porque ele tem um tripé de sustentação do comércio. A prefeitura, os servidores municipais, servidores públicos municipais, a Ermo Tabarana, que inclusive a Ermo Tabarana, ela chegou no nosso município, uma informação interessante, foi em 1963. Em 62, ela foi iniciado o processo e estava entre Lagoa da Canoa e Feira Grande, a instalação da Ermo Tabarana. Aí o seu Crismélio, inclusive, salvo me engano, o seu Crismélio, se o Zé Bebeto estiver por aí, ele me tira essa dúvida, mas tenho para mim que o seu Crismélio é o pai do Zé Bebeto, do Zé Cícero, e o seu Crismélio, na época, foi contactado pelos os empresários dessa empresa, que queria vir se instalar aqui, e ele foi falar com o prefeito da época. O prefeito foi em 62, o primeiro prefeito eleito, né, 62, 63, o primeiro prefeito eleito foi Antônio Francisco. E foi nesse momento que entrou em acordo, a prefeitura comprou o terreno, que é localizado a Ermo, e a Ermo veio e construiu os galpões e a história da firma começou aí, em 63, aqui no nosso município. E quando a gente olha para os nossos símbolos, a gente tem que lembrar
azul, manto celeste, que cobre, que envolve o nosso município, verde, a esperança de dias melhores e do desenvolvimento global do município, o branco, a pureza, esqueçam a paz do branco. O branco representa a paz, mas não na nossa bandeira. Na nossa bandeira representa a pureza dos camponeses. E o amarelo, o intercâmbio, a riqueza gerada pelo comércio, né? A gente fala intercâmbio, é comércio. É a riqueza gerada pelo comércio que representa o amarelo. Isso é o símbolo da bandeira. Vamos passar para o nosso brasão. O brasão das armas. Nós temos que observar no brasão das armas o seguinte: nós temos um pé de algodão no brasão, um pé de fumo e um pé de mandioca, né? Ambos representando a agricultura. Algumas pessoas vão dizer, mas no início não era café, não tinha café na história. Sim, no início, bem no início, se produzia café no nosso município. Mas houve uma praga na época que ficou prejudicada a produção de café. Não teve como dar andamento. Da mesma forma que anos depois, muito tempo depois, deu uma praga no algodão, né? Tem um nomezinho do besouro, agora eu não lembro o nome do besouro. E o algodão parou de ser produzido na nossa região. Hoje permanecemos com o fumo, permanecemos com a mandioca, né? E temos a diversificação gerada pela perfuração de poços, o bicudo, muito bem, foi bem lembrado aí, alguém falou aí no chat, a praga do algodão era o bicudo. A gente tem, além da mandioca e do fumo, a gente tem uma diversificação onde as pessoas estão plantando milho irrigado, as pessoas estão plantando fumo irrigado, estão plantando hortaliças irrigado, né? Então, eu deixei a informação na aula passada, eu quero ver quem foi que foi pesquisar sobre o aquífero aqui que passa por baixo aqui da nossa cidade. Alguém foi pesquisar esse aquífero, essa informação? Hein, gente? Ninguém teve a curiosidade de pesquisar? E vocês estão... Então, Coisa que eu achei interessante, ainda não cheguei não, nessa parte aí da bandeira, mas você falando em relação ao hino, porque o hino fala, né, enaltece muito João de Deus, João de Deus. Aí aqui no livro, né, tem uma parte que fala que não foi João de Deus que deu início à cidade, apesar que dá a entender a isso no hino. não, o que acontece é que o seguinte, o personagem João de Deus, ele não foi comprovado. Não tem registro. Não tem registro se realmente ele existiu ou se foi uma rima que o artista que fez o hino criou. Porque o que é que acontece? João de Deus não tem nenhum parente que a gente faça a linhagem do João de Deus para ver se ele existiu realmente. Não existe um túmulo, não existe um descendente de João de Deus que possa comprovar que ele existiu realmente, da maneira como está no hino. Já para você ter uma ideia, tem um personagem, João de Deus, da cidade de Junqueiro. E na cidade de Junqueiro, você vai no cemitério lá e você tem o túmulo do João de Deus. Eu não acredito que seja o mesmo, né? Porque se fosse o mesmo, ele estaria aqui, estaria lá em Junqueiro, como é que poderia? Né? Naquela época que não existia transporte, só de viagem para Junqueiro deveria ser mais ou menos um dia de viagem, né?
na pé o o animal. João de Deus como o Tomé do Livramento. Sinceramente, eu nunca tinha me atentado a isso. Aí, lendo o livro, eu... Não, olha só. Porque a pessoa está muito pelo hino. Mas isso aí, as questões que falarem do hino e desses personagens, a gente vai seguir de acordo com o hino. De acordo Eu com o também que tinha está anotado. registrado. Eu também tinha notado isso, Nando, isso que a Marta falou. Primeiro, eu vi todo o hino, que assim, o hino é muito conhecido desde o tempo que eu estudava, que eu terminei os estudos em 2010, e eu, assim, o hino, eu sei o hino todinho, eu fui olhar a letra do hino e tudo. Quando eu comecei a ver a história da Lagoa da Canoa, eu não conseguia associar o João de Deus com o Tomé na história da Lagoa da Canoa. Eu disse, "Oxe, mas porque se alguém me perguntasse antes quem da Lagoa da Canoa, quem foi o primeiro, quem descobriu a Lagoa da Canoa, eu diria para todo mundo que seria João de Deus, por conta do hino." Exatamente. Não tem um registro histórico que comprove isso, né? Mas a gente vai seguir o que o hino está dizendo, né? As questões vão estar lá dizendo que foi João de Deus e Tomé do Livramento, a gente vai dizer que é verdade, mesmo tendo essa dúvida, né? É aquela coisa, a falta do registro. Por isso que é importante, e é tão importante o registro e a elaboração desse material que foi feito pela CEMED, agora, de 2017 para cá, que são esses livros que contam a história de Lagoa da Canoa, que eu já mostrei, né? Inclusive, eu estou aqui com um aqui servindo de palme mouse. Aqui. Esses 3 livros, o Fundamental 2, que é esse, o 1, e o Minha Cidade Alagoas, né? Minha Cidade Lagoa da Canoa de Alagoas. Esses 3 livros registraram algo que era necessário, porque sem registro se perde as informações ao longo da história. Por falta de registro, a gente perde as informações, né? E isso é importante em si. Aí vamos lá, nós estamos aqui no hino, vamos aqui agora para o hino, né? O brasão. Alguma dúvida com relação ao brasão? Além do algodão, da mandioca e do fumo, a gente observa que tem uma canoinha na lagoa, né? E o lago representando a lagoa, né? O hino, vamos lá, analisando o hino, refrão por refrão. Vamos analisar a primeira parte do hino, 1833. Assim a história nos contou e fez, rasgando as florestas e os perigos do sertão. Chegava por aqui um homem chamado João. 1833 é a data referência que eles contam que chegou os primeiros habitantes. Também é um registro que a gente não pode determinar com certeza se foi nessa data realmente, né? Rasgando as florestas e os perigos do sertão. Chegava por aqui um homem chamado João. Aí, João de Deus, agora somos todos filhos seus. Trazia muitos sonhos dentro do coração. Ergueu sua casinha, trabalhou, cuidou do chão. Plantou uma semente sobre a nossa terra boa, assim nasceu a Lagoa da Canoa. Então, o texto está dizendo que João foi o primeiro a chegar, o primeiro a construir uma casinha, o primeiro a plantar, e dessa chegada nasceu o município, nasceu o povoado Lagoa da Canoa, né? Vieram muitos outros e ficaram por aqui. Tomé do Livramento e o Preto Serafim. Manuel Pastor, e junto veio André Romão. Também aqui chegaram o tenente e o capitão. Há um desenrolar, uma narração de fatos, de pessoas que chegam na nossa cidade e que vieram fazer companhia a João, mas João é aquele destaque, né? Aquele personagem, o protagonista da história. É como se tudo se volta para ele, né, Nando? Exatamente. Depois de alguns anos, veio, enfim, a construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição. O padre Alfredo Silva, uma missa celebrou. Hoje o povoado de uma cidade se tornou. E depois de alguns anos, de 33, né,
a igreja foi construída em 1922. De 33 para 22 é quase 100 anos, né? 90, 91 anos, né? Muito chão. Muito, 96 não, 91 não. 89 anos. 89 anos de 33 para 22, quando foi a igreja de Nossa Senhora da Conceição construída, né? Muita gente veio, muita gente passou, muita gente ficou. A cidade, o povoado foi construído na época, pertencíamos a Limoeiro, depois fomos pertencer a Traipu e depois fomos pertencer a Arapiraca, numa sequência cronológica: Limoeiro, Traipu, Arapiraca. A igreja chegou em 1922, e o ano passado fez 100 anos da igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? Deixe na lagoa todos os peixes do João, são nossos poetas, nossos filhos e irmãos, são a nossa cultura, nosso amor, nossa paixão. Fumo, mandioca, algodão, milho e feijão, uma raiz no coração do meu país. Brasil, Brasil, Brasil. Esse é o hino, e podemos ter questões envolvendo o hino no livro, nesse livro aqui mesmo, que tem questões simples. Eu não peguei essas questões hoje em si, eu criei algumas, mas tem questões que falam sobre o hino, sobre a história, que é interessante. Quem não conseguiu ainda ter acesso a esse livro, procura na CEMED. Procura na CEMED, que na CEMED tem esses livros, e acredito que tenha muitos, que quando eu peguei e consegui uns para o ensino fundamental, pessoal do ensino fundamental. E tinha muito livro lá, que já tinha sido distribuído para as escolas, e ainda tinha muitos exemplares lá que vocês podem procurar lá e conseguirem. Marta e Jorge estão com a mão levantada, querem fazer alguma pergunta? Não, esqueci para perguntar. Nando, Oi. Nando, Oi. eu estava observando e fiquei curioso. Nessa questão do hino, fala sobre a questão da cultura, né? Sim. E como a gente sabe que o café foi algo muito importante para o povo canoense, a gente não observa esse nome citado no... No hino. Acho que é questão de rima, Jorge. É questão de rima, que fumo, mandioca, algodão, milho e feijão. Há uma sequência e há uma rima, né? O café aí, café, fumo, já não ficava a mesma... Então aí deve ser uma Exato, questão do o artista usou essa estilística para criar, rimando, essa sequência aí: fumo, mandioca, algodão, milho e feijão. Que não se fala muito do milho e do feijão na história propriamente dita, mas no hino entrou esse detalhe, né? Que a gente sabe que hoje, já na época mesmo, a produção de feijão aqui também sempre o pessoal plantava fumo, feijão e mandioca na mesma lavoura, né? isso. O feijão não entra muito na questão da agricultura, da nossa cultura em si, mas ele faz parte da nossa história também. Aí eu creio que o café não entrou aqui por uma questão de opção do artista, né? E uma pergunta que pode surgir: quem foi o autor do hino? Alguém sabe quem foi o autor do hino? Vamos aí no chat, aí. Vamos ver quem é que observou esse detalhe. Ninguém sabe quem é o autor do hino? O autor do hino, gente, é Manuel Tenório. O seu Manuel Tenório é o autor do hino.
Manuel Tenório é o autor do hino. Se procurarem pesquisarem, o Manuel Tenório é músico, foi secretário de administração aqui em algumas gestões do passado, e ele criou o autor do hino. O Manuel Tenório tem CD gravado e tudo, é um músico regional aqui do nosso Ô, estado. Nando, Oi. eu queria tirar uma dúvida desde a semana passada e eu acabei esquecendo de perguntar isso. Diga aí. Caso isso venha acontecer, eu tenho essa grande dúvida ainda. Não sei, assim, não sei explicar, mas é assim, caso caísse na prova, dentre as principais culturas de plantio, no caso, o principal plantio, aí tivesse lá o algodão, teria possibilidade de cair desse jeito, porque se por acaso chegasse a cair dessa forma, seria o café, no caso, que é o primeiro que é citado na história? Eu fiquei Depende com essa muito grande dúvida. da relação que tenha com A pergunta. o marco temporal. O marco temporal que esteja falando em si. Que o fumo não foi em 1833, o fumo não tinha chegado ainda à nossa região de Arapiraca. O fumo foi meados de 1900 que o ouro negro chegou em Arapiraca. Pela questão da terra, do clima, foi bem aceito e produziu muita riqueza no início. E aí todos os agricultores da época começaram a migrar para o ouro negro, né, para o fumo, porque estava dando dinheiro e as pessoas estavam se desenvolvendo, né, e isso fez com que as pessoas migrassem. A praga que deu nos cafezais, por falta de registro histórico, a gente não tem uma data exata para a gente saber até quando o café foi cultivado na nossa região, né? Só que uma coisa que hoje é raro você ver um pé de café na nossa região. É raro a gente ver um pé de café em si, na nossa região. Então, faz muito tempo que se perdeu. Se ele fala no marco temporal, se a pergunta fala no marco temporal da criação de 33, o café vai fazer parte em si. Agora, se ele fala no marco temporal... Então, ele seria o primeiro, no caso. Ele seria o primeiro citado. Era, o primeiro citado. No marco seria temporal, o café seria o primeiro citado. Café e algodão, que foi o início da agricultura na região. Entendi. Era café e algodão, né? Entendi. Que ganhou destaque, né? Aí a gente tem que ver bem a questão se ele determina um marco temporal ou se ele generaliza, né? Entendi. Se na questão tiver lá café, fumo, algodão, mandioca, essa é a nossa resposta. Café. Essa é a nossa resposta, que é a completona, né? Que tiver todos, aí a gente vai nessa resposta, Entendi. vai nessa linha de pensamento, né? Entendi. Vamos lá, vamos seguindo. Nós temos uma questãozinha que quando vocês observam que está a palavra adaptada, porque são questões que eu peguei de outros certames e adaptei à realidade da nossa lei orgânica, à realidade do nosso estudo aqui, né? Porque não temos muitas questões, não temos um banco de questão sobre Lagoa da Canoa em si. Tirando as questões do livro, a gente vai ter que improvisar mesmo. Olha como essa questão foi elaborada com base nas cores dos símbolos, né? Nas cores da nossa bandeira, né? São 4 assertivas e a gente vai apontar quais são as corretas. O azul da bandeira significa o manto celeste que envolve o município, certo ou errado? Certo. Certo, né? Então, aí, vamos seguir. A próxima. O branco, a paz mundial. Certo ou errado? Errado. Qual é? O branco? Outra coisa que eu já esqueci, mas está errado. A pureza dos camponeses. A pureza dos camponeses. A pureza dos camponeses. Muito bem, Adriele. O amarelo, o ouro. Assertiva 3. O amarelo, o ouro. É o ouro?
É verdade. Verdade. Tem certeza? Tem. Sim. Mas não é o ouro, gente. Não é o ouro. O amarelo representa o intercâmbio do comércio, a riqueza produzida no intercâmbio do comércio. Olha como a gente pode perder uma questãozinha por um detalhezinho. Nós não encontramos ouro na nossa cidade. Nós produzimos a riqueza pelo o intercâmbio, pelo comércio. Então, a gente tem que sempre lembrar, amarelo, riqueza produzida pelo comércio. É nessa direção que vai a questão, né? Então, 2 errado, 3 errado, verdadeiro, 1. Não é isso? Aí, a 4. Eu esqueci da palavrinha verde aqui, mas vamos colocar aqui. Verde representa a esperança de dias melhores no desenvolvimento global do município. Então, já vi ali, ó, Verdadeiro. verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Aí vamos olhar as alternativas, como é que estão. As alternativas. Letra A, todas as alternativas estão corretas. Letra B, apenas a 3. Letra C, 1 e 2. Letra D, 1 e 4. E letra E, 1, 3 e 4. Qual é a nossa alternativa? Letra D, muito bem, muito bem. Letra D, 1 e 4 verdadeiras. As outras duas, falsa. Vamos agora falar sobre a organização política do nosso município. O nosso município, como todos os municípios brasileiros, eles possuem apenas 2 poderes: o executivo e o legislativo. Alguém pode perguntar, e pode se estar em dúvida e perguntar, mas e o judiciário? O judiciário, ele é estadual e federal. Não tem judiciário municipal, entendeu? Poder legislativo e poder executivo, todo município tem. Poder judiciário e o poder judiciário, ele é a nível de estado, representando pelo fórum, nossa comarca aqui é Feira Grande. E poder judiciário federal, a nossa comarca é Arapiraca, né? A Justiça Federal em Arapiraca atende os casos, os problemas do nosso município. Mas nós temos só poder legislativo, poder executivo. Poder executivo, de executar, é quem faz, é aquele que está comandando e que está executando as obras, executando o processo de gestão. É o executivo, que é representado pelo prefeito ou prefeita e pelo vice-prefeito. O poder legislativo é representado pelos vereadores, que são os representantes do povo. A Casa Legislativa, ela é chamada a Casa do Povo, a casa que representa o povo. Inclusive, na última reunião, na última aula, a gente falou que todo o envolvimento político, todo o trabalho que o município tem de que para melhorar a participação da população na política, nas gestões, nas decisões, eles também passam pela Câmara de Vereadores, que permite no regimento que qualquer pessoa, se identificando antes e pedindo uma parte no final, pode levar uma reclamação, uma situação para os vereadores discutirem e ficarem sabendo de algum problema que está acontecendo no município, na sua comunidade, para que eles possam buscar solução para aquele problema. A sede do Poder Legislativo é na Câmara Municipal, né? Interessante, na aula passada eu dei uma informação equivocada. Eu falei que a aprovação da lei orgânica tinha sido em 93, só que a aprovação da lei orgânica foi no ano de 1990. Foi após a Constituição de 88. A Constituição começou a valer, ela foi votada em 88, mas começou a valer em 90. Em 90, todos os municípios criaram as suas constituições, as suas leis orgânicas. Não foi o nosso caso.
O vereador presidente da Câmara, na época, era o senhor José Carlos Barbosa. Era o senhor José Carlos Barbosa, o presidente da Câmara. O prefeito, na época, era o senhor Aurelino Rodrigues de Paula e o vice-prefeito, o senhor Antônio Francisco dos Santos. Quem está com áudio aí, por favor, se quer falar, quer perguntar, pergunte. Se não, desliga o áudio, que não atrapalha. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara, que se compõe de 11 vereadores, representantes, eleitos pelo sistema proporcional em todo o território nacional. Não é diferente aqui, né? Nós temos eleição, nós temos 11 cadeiras na Câmara, e é escolhido, 4 anos, é escolhido os representantes pelo sistema proporcional, que é um sistema que alguns concordam, outros discordam, mas é o sistema que vale e que é o sistema adotado pela Justiça Eleitoral, e até mudarem vai continuar sendo esse. Uma questãozinha. A atual lei orgânica do município foi promulgada em 1990, sob a presidência do vereador José Carlos Barbosa. Prefeito à época era o senhor Aurelino Rodrigues de Paula e o vice-prefeito, o senhor Antônio Francisco dos Santos. Essa foi fácil, porque já foi imediata, né, a leitura, né? Todo mundo vai acertar aí, verdadeiro. Mas pode cair questões nesse sentido, gente. A lei orgânica foi criada em qual ano? Com quem era o presidente da casa? Quem era o prefeito da época? Esse tipo de questão pode acontecer e pode ser cobrada, sim. A organização política, continuando a organização política, o mandato dos vereadores é de 4 anos. A eleição realiza-se sempre no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. O que é que significa? Um ano antes do mandato, do final do mandato, é o ano da eleição, sempre no primeiro domingo de outubro, em todo o território nacional. Há exceções? Há. Exceções é quando acontece algo fora da curva, como foi em 2020, que a eleição foi em novembro, né, por conta da pandemia. Mas o normal, o desenrolar normal é sempre no primeiro domingo de outubro, sempre um ano antes do término da eleição, do término do mandato, né, do término do mandato, sempre um ano antes. Nós estamos em 23, 24 teremos eleições municipais, para vereador e para prefeito. Porque o mandato atual termina em 25, né? Janeiro de 25, aí é sempre no ano antes que se realiza a eleição. O número de vereadores é sempre proporcional à população. No caso do nosso município, nós temos uma população de aproximadamente 20 mil habitantes agora com o último censo, pelo último censo, que possibilita a gente ter 11 vereadores com o número de cadeiras. E é uma legislação que determina, está na Constituição Nacional, essa determinação, até 5 mil habitantes, 9 vereadores, até 5 mil não, até 10 mil habitantes, 9 vereadores no máximo, o mínimo é 9, aí até 15 mil habitantes, até 15 mil habitantes é 11, aí passou de 20, aí vai para 13, e assim vai por diante. Aí tem até um número máximo, que eu não me recordo agora qual é o valor. Mas hoje nós temos 11 vereadores que são eleitos toda a eleição um ano antes do término do mandato. O que cabe à Câmara Municipal? Com a sanção do prefeito. O que a Câmara faz e o prefeito valida? Sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de renda, tem que tudo passar pela Câmara e tudo tem que ser avaliado e definido pelo prefeito. O prefeito pode deferir ou ele pode indeferir. Quando indefere, que veta determinado projeto, volta para a Câmara
e a Câmara decide se vai manter o veto ou se vai derrubar o veto. Se derrubar o veto, a lei é aprovada pela Câmara e sancionada pelo presidente da Câmara mesmo. Se não derrubar o veto, a lei vai passar de acordo com o que o prefeito vetou. Que a lei pode ser vetada na íntegra ou pode ser vetado alguns artigos. Não necessariamente uma lei pode ser modificada, pode ser vetada um pedaço dela, alguns artigos, e mantido outros. E a Câmara vai aceitar ou não esse veto. O Jorge está querendo perguntar, Jorge? Duas perguntas. Quando essa lei orgânica é criada, ela pode ser alterada ao decorrer dos anos ou permanece a mesma desde a sua... Não, ela pode ser alterada da mesma forma que a Constituição pode ser feita emendas. Essa, inclusive, a versão que eu mandei para vocês, a versão que está no site oficial da Prefeitura, é uma versão de 2005. De 2005, a alteração. A alteração foi feita algumas emendas e no final dela tem essas emendas que foram alteradas. Em 2005, a gestão, o presidente da Câmara era o Lorival, o vereador Louro, e o prefeito era o Jair Lira. Ambos participaram do processo de reformulação da lei orgânica, ou seja, foi feito as emendas foram aprovadas naquele período e foi reestruturada. Que a Constituição municipal ela tem que seguir os parâmetros da Constituição Federal. Houve alteração na Constituição Federal, imediatamente a gente tem que modificar a nossa Constituição também, para se adequar, porque a Constituição municipal não pode ser diferente da Constituição Federal, né? Por isso que, inclusive, eu mostrei para vocês na aula passada que entre os princípios fundamentais do LIMP lá, está faltando expresso a eficiência, que está expresso na Constituição, que cabe processo legislativo. Daqui a pouco os vereadores vão alterar, vão fazer essa emenda colocando a eficiência conforme está na Constituição, né? O processo de alteração ele é igualzinho ao processo de alteração da Constituição Federal. Tem que ser votado por 2/3 da casa, por 2 turnos, mas ela pode sim ser alterada, sim. Vamos lá. Outra coisa que a Câmara aprova e o prefeito sanciona: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, operações de crédito e dívida pública. Tudo que é relacionado ao orçamento é uma legislação que a Câmara vota e o prefeito sanciona. E pode os vereadores alterarem, podem colocar emenda na lei orgânica, no plano, no orçamento anual. O vereador pode indicar, pode colocar emendas, pode alterar algum artigo da lei de diretriz orçamentária, da lei orçamentária, do plano plurianual. Plano plurianual é sempre votado um ano antes da eleição e vai até o último ano de mandato do atual gestor. O plano plurianual que está valendo agora, que é um plano que vale por 4 anos, ele foi votado em 2000 e... A eleição foi 2020, né? Foi votado em 2019 e vai até 2023, o plano plurianual, que é um plano de 4 anos, mas que é votado dentro de um mandato e termina no outro mandato, né? Por quê? Porque como precisa ter o plano plurianual, é o que dá base e sustentação ao orçamento anual e à diretriz orçamentária. E tem que ter essa lei aprovada antes do término do mandato para que o prefeito que assumir já tenha como base esse plano plurianual para seguir a lei orçamentária e a lei de diretriz orçamentária para o ano seguinte. É uma maneira de que a administração pública não pare, porque como tudo na administração pública precisa de lei para funcionar, o orçamento tem que ser aprovado, tem que ter as regrinhas lá definidas
para que como o gestor vai administrar em quais são as finalidades, quais são os objetivos, o que ele vai fazer com o recurso que vai receber, né? Isso tudo tem que ser previsto em lei. Por isso, plano plurianual é essencial que seja votado um ano antes da eleição e ele termina sempre no penúltimo ano de mandato, né? O plano atual, o plano plurianual, foi votado em 2019, vai até 2023, o plano plurianual. E esse plano plurianual, ele que regulamenta a lei de diretrizes orçamentárias, regulamenta a lei orçamentária anualmente. Teve lei orçamentária em 2020, que foi baseada nesse plano, 2021 foi baseada nesse plano, 2022, 2023, todas elas são baseadas no plano plurianual. O ano que vem, aí vai ser votado o plano plurianual, que vai valer com objetivos, metas traçadas de 2023 até 2027, né, que é um ano antes da eleição, para o próximo gestor já administrar, já sabendo que tem um programa, que tem metas, que tem objetivos a serem cumpridos pelo plano plurianual, e ele vai adequar a lei orçamentária para gerir o bem público em si. Planos e programas municipais, por exemplo, a gente tem aqui no município o programa... é um programa da assistência agora que me falha. Canoa Solidária, o programa. O Canoa Solidária, ele é um programa do município, mas para ser votado, para ser criado, foi criada uma lei e os vereadores aprovaram essa lei para poder a prefeita executar. Um outro exemplo de programa, o programa Canoa Cursos. Canoa Cursos é um programa que foi criado através de lei, no qual proporciona educação de preparação para o Enem e para concurso público, e por isso foi mandado para a Câmara aprovou, a prefeita sancionou, e por isso que o Canoa Cursos pode funcionar, né? Pra vocês terem uma ideia que não tem nada solto na gestão pública, tudo tem que existir uma lei para regulamentar. Isso é o princípio da legalidade, que a gente viu. O princípio da legalidade é o que rege, é um dos fundamentos da gestão pública. Para que funcione, precisa ter uma lei que organize, que regulamente, que determine o funcionamento das coisas. Outras coisas, bens de domínio do município, compreendendo concessão. A gente viu a questão da concessão do serviço de transporte coletivo, né? Uma associação que rege, que faz o transporte coletivo, que ganhou a concessão do município para atuar no município. A mesma coisa é terrenos, imóveis que o município tenha e que possa conceder de acordo com o interesse público, que seja de interesse público, eles têm que ir para a Câmara e a Câmara tem que aprovar ou não essa concessão. Permissão de serviços, que é o que a gente falou na questão do transporte coletivo, é um exemplo, né? Vamos à frente. Autorização prévia para alienação de bens integrantes do patrimônio público. O município fez 2 leilões ultimamente, né, de carros e tratores e caminhões velhos, né, usados. Para fazer a alienação, ou seja, a venda, primeiro tem que ir para a Câmara a legislação, criando-se a lei que vai ser ofertada em leilão aqueles veículos por questão de troca de frota, por mudança, o veículo está ultrapassado, está velho, a Câmara tem que votar para poder a Prefeitura poder fazer. Não há a possibilidade da Prefeitura fazer sem ter autorização da Câmara, né? Por isso que os poderes são independentes e harmônicos, mas uma coisa, um depende do outro sempre, né? A Câmara dá o aval para poder o Executivo executar.
o executivo executar sem o aval da Câmara, incorre em erro, incorre em falha no processo legislativo e pode ocasionar improbidade administrativa. Por isso que tem uma coisa que tem que trabalhar sempre com a outra. O exemplo que o professor Rafael chegou colocando, o edital está pronto, praticamente, falta só a criação de cargos. Pode publicar primeiro o edital antes desses cargos serem criados? Não, não pode. Não pode. Eita, alguém já está perguntando por intervalo, né? Eu acabei falando demais, né? Mas vamos só terminar esse slide para a gente ir para o intervalozinho. O edital, ele não pode ser publicado sem essa alteração que está sendo proposta, né? Que é criação de novos cargos na educação, por exemplo, não tem o cargo de assistente social na educação, vai passar a ter. Não tem o cargo de psicóloga na educação, vai passar a ter. Psicopedagogo, vai passar a ter o cargo de psicopedagogo na educação. Para vocês verem que hoje já é uma realidade, já faz parte da lista de educadores que no processo de educação nas escolas, esses profissionais, mas a lei aqui não está atualizada. E por isso que tem que ser feita essa atualização, entendeu? Aí, tem 3 ou 4 cargos que têm o mesmo objeto, mesmas atribuições, mesmo rendimento, só que tem nomes diferentes. Aí vão juntar em um cargo só, uma nomenclatura só, para facilitar a gestão em si. Por isso que essa lei é importante, para poder a gente sair, para poder ser liberado o edital, a gente precisa ter essas informações já baseadas em lei, regulamentadas, que possa valer. Se lançar o edital com essas informações sem ter tido a lei aprovada, esse edital é invalidado. Ele não pode, ele é passível de nulidade, porque ele está falando de um cargo que o município ainda não possui no seu quadro, entendendo a importância do princípio da legalidade. As emendas da lei orgânica, olha, redação dada ao inciso isso aqui foi uma emenda da lei orgânica em 2005, em virtude da lei infraconstitucional 8666, que é a famosa lei de licitação. Essa alteração, esse inciso C, foi uma emenda feita em 2005. Transferência temporária da sede do município. As pessoas podem perguntar, o município pode transferir a sede da cidade para Mata Limpa, para Antunica, para o Alexandre, temporariamente? Pode. Pode. Nos eventos e nos projetos de prefeitura itinerante, geralmente o município vai junto, né? O município vai junto, a sede do poder vai para aquela comunidade que está sendo atendida a prefeitura itinerante, que vai para a Câmara, vai ser votado, e por isso que é feito dessa forma, entendeu? E isso tem que ser feito pela Câmara, a Câmara que decide se transfere ou não a sede do poder temporariamente. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas municipais, que a gente acabou de falar. Sem a participação da Câmara na criação, esses cargos não são criados, essas funções não são feitas. E organização das funções fiscalizadora da Câmara Municipal. Tudo isso cabe ao Poder Legislativo com o aval do Poder Executivo, né? Vamos, 10 minutinhos, 8h40, a gente retorna para o nosso bate-papo e dar continuidade à lei orgânica. Lembrando, pessoal, amanhã à tarde, de 2 horas, de 2 às 5, a gente vai estar com regime jurídico, uma aula de regime jurídico. Vai ficar gravado a aula, depois a gente vai disponibilizar para quem não puder assistir a aula amanhã à tarde. À noite não vai haver aula, A professora Mônica, como falei, ela está muito atarefada, muitos não está com condições de assumir e não vai poder continuar conosco, infelizmente. E aí a gente vai ter aula amanhã à tarde, e na quarta-feira vai ter aula de português e matemática. Na quinta, durante a manhã, vai ser disponibilizado o simulado,
para vocês, de 8 às 11. E para quem não puder, aí entre em contato que a gente vai disponibilizar um outro horário ou no outro dia. Então, vamos à água, ao café. Daqui a 10 minutos a gente retorna, viu, gente? Obrigado pela paciência e pela participação até o momento.